No domingo, 25 de janeiro de 2026, a presidente interina da Venezuela, Delcy Eloína Rodrigues, proferiu palavras que marcam uma mudança significativa na postura pública de seu governo em relação aos Estados Unidos. Em uma declaração transmitida em rede nacional e dirigida a trabalhadores do setor petrolífero em Puerto La Cruz, no leste venezuelano, Rodrigues afirmou categoricamente que já estava farta das ordens de Washington e que a Venezuela deve resolver suas próprias questões políticas sem interferência externa. Essa fala, aparentemente simples, carrega um peso político enorme, porque ela vem em um momento de extrema fragilidade institucional e geopolítica, após um evento sem precedentes na história recente da Venezuela: a captura do ex-presidente Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos no início de janeiro de 2026. Tudo começou na madrugada de 3 de janeiro, quando uma operação militar liderada pelos Estados Unidos entrou em solo venezuelano e capturou o então presidente Nicolás Maduro, levando ele e a sua esposa posteriormente para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações que incluem conspiração para tráfico de drogas e outros crimes graves. No mesmo dia, seguindo a Constituição venezuelana, a então vice-presidente Delcy Rodrigues foi declarada presidente interina pelo Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, em meio a um cenário caótico de ataques, resistência e declarações conflitantes sobre a legitimidade do processo. Nos primeiros dias após a captura de Maduro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez declarações públicas sugerindo que Washington poderia executar o governo venezuelano ou até governar a Venezuela antes de recuar e anunciar apoio à liderança interina de Rodrigues. Em telefonemas públicos, Trump chegou a afirmar que Rodrigues era fantástica e demonstrou intenção de cooperar com ela durante a transição política. Desde que assumiu, Delcy Rodrigues tem caminhado em uma linha extremamente tênue: manter a estabilidade interna na Venezuela, onde ainda há alta polarização entre chavistas leais a Maduro e facções que buscam mudança. Além disso, ela pretende lidar com a pressão constante de Washington por decisões que beneficiam os interesses estadunidenses, especialmente no setor petrolífero, um dos pilares econômicos venezuelanos. A Casa Branca tem exigido, por exemplo, a retomada da produção de petróleo e a abertura do setor para investimento e parcerias com empresas americanas, em um esforço para estabilizar o país e, ao mesmo tempo, garantir influência econômica e estratégica sobre Caracas. No entanto, Rodrigues disse explicitamente que a política venezuelana precisa ser resolvida pelos venezuelanos e pediu o fim da interferência de potências estrangeiras. Um recado claro tanto para Washington quanto para possíveis apoiadores internos que possam se alinhar com os interesses externos. A fala de Rodrigues não foi apenas um insulto retórico. No discurso, ela instituiu que a Venezuela não deve aceitar ordens externas sobre sua política interna. As divergências e conflitos políticos devem ser resolvidos dentro do país sem imposições, e que as potências estrangeiras, em referência implícita aos Estados Unidos, não podem ditar o rumo da política venezuelana. Essa declaração, por mais simples que pareça, representa uma ruptura retórica com a postura que ela vinha adotando até então, que era de evitar confrontos diretos com o Washington e buscar uma relação pragmática, mesmo sob pressão. Até então, a política de Delcy Rodrigues tinha evitado críticas diretas aos Estados Unidos, mesmo diante da acusação de que sua liderança estaria sob tutela americana após a operação militar e a captura de Maduro. Ao dizer que está farta das ordens de Washington, Rodrigues sinaliza uma tentativa de reassumir o controle narrativo e político dentro da Venezuela, um movimento que pode buscar fortalecer sua posição perante militares, políticos leais a Maduro e a população em geral. Ao enfatizar que os venezuelanos devem resolver seus próprios conflitos, a presidente interina acena uma narrativa de soberania e dignidade nacional, que ressoa profundamente em um país que historicamente luta contra intervenções externas e sabe, por experiência, o peso político de ordens de fora.
Mesmo com a necessidade de cooperação econômica e diplomática com os Estados Unidos, especialmente considerando investimentos e influência no setor petrolífero, as palavras de Rodrigues certamente reforçam a percepção de que as relações bilaterais podem se tornar ainda mais tensas. Este episódio não acontece em um vácuo. A crise venezuelana já vinha se estendendo há anos, com instabilidade política, crises econômicas e divisões internas profundas. A intervenção dos Estados Unidos e a prisão de Maduro marcaram um dos pontos mais dramáticos dessa história. Enquanto o governo interino tenta consolidar sua autoridade, governos latino-americanos como Brasil, México ou Argentina observam atentamente preocupados com impactos regionais, pressões sobre fluxos migratórios, acordos comerciais, influência geopolítica e o papel de potências externas como os Estados Unidos, China e Rússia no continente. Além disso, o mundo acompanha se Washington conseguirá moldar um novo equilíbrio de poder em Caracas ou se, diante da resistência venezuelana, simbolizada agora pelas declarações de Delcy Rodrigues, haverá um aumento de tensões diplomáticas e até medidas de retaliação nos próximos meses. A declaração de Delcy Rodrigues, dizendo que está farta das ordens dos Estados Unidos, não é apenas um momento retórico isolado, é um sinal de mudança estratégica de discurso, rearticulação da narrativa sobre soberania venezuelana, possível tensão crescente nas relações entre Caracas e Washington. No cenário onde a Venezuela procura se reerguer internamente após a captura de nichos estratégicos de poder, essa frase pode marcar o início de uma nova fase política, com efeitos de longo alcance para a política regional e para a própria legitimidade do governo interino. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações.